bem. Começando o curso de INSS sobre a receita, a famosa desoneração da folha. Um comentário inicial é que, no ano de 2015, diante da crise econômica brasileira, o ministro da Fazenda tomou decisões que, na verdade, está fazendo o inverso. Estávamos no caminho da desoneração da folha, mas que agora estamos voltando à oneração da folha. Certo aí? Muito bem. Por um período necessário, certo? Mas que depois é necessário a retomada da desoneração da folha. Bom, teremos aqui 3 aulas. Na aula de hoje, farei uma introdução completa sobre o assunto e, em seguida, trataremos do INSS sobre a folha. E, na próxima aula, então, teremos o INSS sobre a receita. Mas, já já você vai entender de tudo. Bom, em primeiro lugar, temos que estar atento no aspecto constitucional. A Constituição Federal de 88 trata da Seguridade Social. Quando se fala em Seguridade Social, estamos falando de 3 coisas: saúde, assistência social e previdência social. Lembre-se, e se o seu filho perguntar sobre a saúde, por exemplo, a pessoa passou mal ali na principal avenida de Brasília, no Eixão, e de repente, ele dirigindo a sua famosa Ferrari, pegou a direita e foi logo para o hospital de base, um hospital público de Brasília. E lá encostou o carrão e entrou na fila para ser atendido. Pode o médico chegar a ele e dizer: meu amigo, você com um carrão desse, com todas as condições financeiras, por que não vai logo para um hospital privado e deixa essa fila para os demais? Pode ou não pode o médico fazer essa pergunta? Essa colocação? Não. Por que não? Porque, de acordo com a Constituição, saúde pública, 3 frases: é dever do Estado, é direito do cidadão, independentemente de contribuição. Então, basta você ser gente, passou mal nesse território nacional brasileiro, tem direito à saúde. Certo aí? Muito bem. E assistência social? Quem é que tem direito? São essas mesmas 3 frases mais uma, ou seja, vai guardando. É dever do Estado, dever do governo, é direito do cidadão, independentemente de contribuição, ele não precisa pagar nada, No entanto, terão assistência social, na forma da Constituição, somente quem dela depender. Aí, certamente, a lei regulamenta de que quem depende de uma assistência social é a população de baixa renda. E tem que ser, porque nós somos um país considerado pobre, mas que há regiões mais ricas, regiões mais pobres, pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, enfim, os pobres é que sofrem. Então, eles precisam de uma assistência social. E tem gente realmente passando fome. Então, por exemplo, a Bolsa Família já é uma assistência social. Não quero entrar no mérito do que faz com a Bolsa Família no Brasil em termos de eleições, essas coisas, que é outro assunto. Tá ok? Muito bem, vamos na ingenuidade da norma. A norma estabelece que a assistência social deve ser dada a quem dela necessitar, que é a população oprimida. Certo aí? Tá bom. Então, por último, a previdência social é o assunto que interessa aqui agora. Previdência social também é dever do Estado, é direito do cidadão. No entanto, terão a previdência social somente quem contribuir. Então essa parte você tem que tirar do bolso. Certo aí? E aí é que você vai perceber que o direito previdenciário, na verdade, se divide em 2 direitos. Direito de como se contribui, quem contribui, que são as pessoas que vão custear o INSS, e o direito de benefício. Quem é que vai se beneficiar? Então, imaginemos o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, uma caixa, ou caixa, que entra e sai dinheiro. E olhe que entra muito dinheiro. Então, existe a Lei 8.212 de 91, que é a lei de custeio, que diz quem é que tem que pagar para fazer entrar dinheiro no INSS, no caixa de INSS. Certo aí?
E existe a Lei 8.212/91, que diz quem é que pode se beneficiar dando saída do dinheiro do caixa do INSS. Certo? Mas que essa estrutura toda não é por acaso, ela advém de que? Da Constituição Federal de 88, que no seu artigo 95 trata exatamente do financiamento da Seguridade Social. A Constituição diz, lá no artigo 195, caput, o quê? Que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, por meio dos recursos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A frase final é que mais nos interessa. E das seguintes contribuições sociais. Então, ele está dizendo, né, que, além dos recursos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, das seguintes contribuições sociais, ó. Você vai perceber que a Previdência Social, via de regra, ela não pode quebrar e nem quebrará de acordo com a Constituição. Né? Por exemplo, digamos que o governo tem que pagar de benefício nesse mês 10 bilhões, mas não tem esse recurso lá. Né? Não foi o suficiente a arrecadação, né, dos anos anteriores aqui. E aí o que fazer? Aí, nesse caso, terá que buscar o quê? Recursos de outros tributos. Certo? Para dar cobertura a essa saída. Então, veja, o governo tem que pagar 10 bilhões, não tem esse dinheiro. Só tem 3. Então, tributos, né, a arrecadação de outros tributos, imposto de renda e etc., será utilizado para pagar aqui, ó. Certo? E todo ano falta dinheiro para isso. O dinheiro que falta aqui se chama o quê? Rombo da Previdência Social. E qual foi o rombo da Previdência Social lá de 2014? 56 bilhões de reais. Quando se usa recursos outros para dar cobertura ao rombo da Previdência Social, quem perde somos nós, a população. Por quê? Porque esses 56 bilhões que faltou e teve que usar para pagar a aposentadoria, etc., é dinheiro que deixou de ser utilizado lá na saúde, na segurança, na educação e outros. Certo aí? Então, quanto mais perdurar o rombo da Previdência Social, mais ruim é, acima de tudo, para a própria população. Então, esse curso, essa aula é de suma importância, porque as pessoas têm que ter consciência do que é Previdência Social. Porque muitas das vezes passa o noticiário lá que o rombo cresceu e as pessoas dizem, isso é rombo do governo, não é nosso, está afetando a nossa vida. Né? Quando a gente vai lá para o hospital, está faltando tudo, é por causa do rombo, um dos fatores. Né? A gente reclama que a educação das crianças está ruim, né? A escola pública está ruim, está faltando o quê? É que o rombo levou, esse sumidouro aqui levou, né? A gente está na rua, foi assaltado, está faltando segurança. É porque o rombo da Previdência levou, pessoal. Então, o rombo da Previdência é um negócio que tem que ser ensinado ao seu filho de 3 anos que começou, né, a falar. Certo? Ou está falando há pouco tempo. Até a pessoa que, né, já está há 20 anos aposentado. Todo mundo tem que ter a preocupação com o rombo da Previdência Social. Por isso, veja, nesse curso, a gente vai aprender a dizer quem é que está obrigado a custear a Previdência Social. Certo aí? E o que é que o governo andou fazendo recentemente para tentar amenizar esse rombo da Previdência Social, né, no futuro? Então, nós tivemos aí dois momentos importantes. Nós tivemos um momento lá do FHC, que criou o fator previdenciário, né, para tentar dar uma diminuída na aposentadoria das pessoas. Certo? Para tentar o quê? Diminuir o rombo. Certo aí? E agora saiu a medida provisória 664, que, né, traz uma mudança nessa forma de aposentadoria a partir do ano que vem, 2016. Certo? Que traz aí a pontuação. A mulher tem que fazer 85 pontos em 2016, o homem tem que fazer 95 pontos.
sei por que o homem é tão discriminado, sempre tem que fazer mais, tem que trabalhar mais, né? Mas, enfim, não, seus argumentos são tendenciosos. Mas, então, olha só, né? Então, isso já a gente vai comentar aqui, tá? Vocês vão perceber que, né, as coisas estão vindo para arrochar. E veja, esse arroxo ainda foi pouco, porque o rombo é muito grande. Né? Ano passado foi 56, esse ano estima aí cerca de 80 bilhões de rombo, pessoal. Tá? Então, as ações do governo andam demorando muito. Não estou falando desse governo, não, estou falando de todos esses governos aí, né? E também do Congresso Nacional. Né? Hoje que o Congresso Nacional atrapalha o país, não. O Congresso Nacional já vem atrapalhando há muito tempo. Então, veja que tudo isso é uma discussão de décadas, né? Que décadas atrás deveriam ter tomado o quê? Atitudes estadistas que não aconteceram e hoje nós estamos pagando por isso. Certo aí? Mas, enfim, vamos deixar as lamentações e vamos ao conhecimento que importa, tá ok? Então, pessoal, estamos aqui, o artigo 195 trata de quê? Financiamento da Seguridade Social, que lá no caput diz o que mesmo? Que a Seguridade será financiada por toda a sociedade, por todos os brasileiros, né? Por meio dos recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quer dizer, que recursos que esses entes têm? Tributo que todo mundo paga, certo aí? E das seguintes contribuições sociais. Essas seguintes contribuições sociais é que vão formar esse custeio aqui, ó. Certo? Então, se esse custeio aqui faltar, é que será afetado lá o quê? A contribuição da União, do Estado, do município, de EDF, porque é para cobrir esse rombozinho aqui. Né? Então, por isso, não é nada inteligente alguém falar, ó, a nossa Previdência Social, né, vai falir. Falir é simplesmente o quê? Fechar as portas, não é isso? Isso nunca acontecerá, porque o que faltar aqui no benefício será buscado o recurso da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Entendido aí? Pois não. 213. Aqui, né? Aqui é 213. Falha minha. Obrigado. É porque eu colei dali, ó. Certo? Esse negócio de colar nunca deu certo. Muito bem. Então, olha só, pessoal. E das seguintes contribuições, que é tudo para a aula de hoje. Certo? Que seguintes contribuições? Olha, inciso primeiro, contribuição de quem? Do empregador. De quem mais? Da empresa. E a ela equiparadas na forma da lei. Né? Que vão contribuir incidindo sobre o quê? Opa! Sobre a folha de salário. Sobre a folha de honorários. Sobre a folha de prolabore, contribuirá o INSS patronal, que é o foco desse curso. Certo aí? E sobre a receita ou faturamento, INSS, COFINS, e também o INSS patronal. Então, o INSS pode incidir tanto sobre a contratação de pessoas, como pode incidir sobre a receita. Certo aí? Bom, além do empregador, tem... Aí você diz, mas por que o empregador tem que estar contribuindo? Ele vai aposentar? Não, o empregador não aposenta. Ele só contribui porque a Constituição manda. E por que a Constituição manda? É porque falta dinheiro aqui no INSS. Né? Aí a gente tem que voltar historicamente. Aí você diz, espera aí, mas que matemática é essa? Porque eu fico 35 anos contribuindo e quando eu vou aposentar fica dizendo que não tem dinheiro? É isso mesmo. Né? Atualmente, pessoal, quando o governo paga a aposentadoria do mês, não é dinheiro que já está lá há 35 anos, não. Está pegando da arrecadação de agora para pagar agora. Mas e cadê a contribuição antiga? Os desgovernos anteriores conseguiram desaparecer com isso desde o regime militar para cá. Principalmente no regime militar, que o autoritarismo fez com que um presidente autoritário pegasse esse dinheiro que é do povo e construísse até pontes, comprasse prédios. Aqui em Brasília, nessa W3 aqui, onde nós estamos, né, grande parte desses prédios são do INSS, que inclusive estão de portas fechadas.
e levando prejuízo a nós. Né? Então, há imóveis e mais imóveis no Brasil inteiro que pertencem ao INSS, que está sendo mal administrado ou não está sendo administrado, que o imóvel está parado ali, poderia ser vendido, transformado em dinheiro, poderia ser alugado. Né? Então, muitas das vezes você passa por aqui, está lá aquele imóvel fechado. Aqui nós não temos o TRE aqui do lado, aquele imóvel é do INSS. Mas quantos anos aquele imóvel ficou fechado? Você que é meu aluno aqui há 25 anos. Não tem ninguém aqui, né? Mas quem passou por aqui, né, nesses 25 anos, sempre via aquele prédio ali fechado. E sempre via eu criticando aqui. Falei, aquilo é do INSS. A gente passa ali em frente, vidro quebrado, barata, rato, andando ali, até que enfim eles alugaram, pelo menos por a TSE. Certo aí? Esse é um exemplo do desleixo que é, né, a administração, a gestão do nosso INSS, e nosso INSS é desse jeito. Eu acho que deveria privatizar a gestão do INSS e aí daria certo, pessoal. Né? Porque aí entraria pessoas, né, preparadas, né, formadas em administração, formadas em economia, formadas em contabilidade, que vai lá usar o seu conhecimento. E não um políticozinho que não sabe de nada, senta naquela cadeira ali e fica só, né, matutando outras coisas e não administrando de verdade a Previdência Social. Certo? Mas tá bom, chega de lamentações de novo, vamos lá. Né? Porque quando fala em Previdência Social, a gente acaba caindo em ter que estar criticando tanta coisa. Certo aí? Mas às vezes, né, é bom para a gente tomar conhecimento também. Mas então, olha só, você já viu que, seguinte contribuição, empregador, empresa, tá? Estes aqui não vão se aposentar, mas a Constituição mandou contribuir, porque falta dinheiro lá, ao ponto de hoje pagar a aposentadoria, não de dinheiro de 35, 30 anos que o contribuinte, o segurado pagou, mas sim da arrecadação atual. Então, para isso, tem que botar tanto o segurado, que é o trabalhador, pagar, como o seu patrão. Ambos vão ter que contribuir, ó, obrigatoriamente para custear o INSS. Onde é que está visto? No inciso primeiro, o do empregador da empresa, está vendo? Contribui essa parte aqui. Tá? Aí vem o inciso segundo, que diz o quê? Do trabalho. Do trabalho quer dizer o quê? Do trabalhador. Certo aí? Então o trabalhador urbano, rural e doméstico tem que contribuir para custear o INSS, primeiro, né, principalmente que ele vai usar esse recurso para se aposentar no futuro. O patrão que contratou esse trabalhador também tem que contribuir para ajudar a pagar essa aposentadoria desse trabalhador. Certo aí? Porque se a Previdência tivesse com a matemática certinha, não haveria necessidade do patrão estar contribuindo. Quem vai se aposentar é que está formando o seu fundo para aposentadoria. Perceberam? Mas estamos, né, nem no sonho uma condição dessa. A considerada a melhor Previdência Social do mundo é de que país, hein, pessoal? Do Chile. Do Chile, que é considerada a melhor Previdência do mundo. Né? Porque o do Chile é o que se aproxima ao ponto de aquilo que a pessoa contribuiu, né, conseguir financiar a sua aposentadoria, né, no tempo de sua vida aqui na Terra. Certo? Então, eles são os que mais se aproximam dessa realidade matemática. Tá ok? Então, tem países, né, super avançados, como você imagina, né, como um Japão, por exemplo, que você imagina que está com isso aqui tudo perfeito, está nada. Lá também tem esses problemas. Tá? Então, Previdência Social é um problema em praticamente todos os países do mundo. Tá? Aqueles que conseguem fazer um arroxo, né, tomar uma atitude de estadista, não de populista, que faz, né, mudanças na Previdência Social visando o longo prazo, né, é que se pode dizer que esse país está mais avançado. Tá ok? Muito bem. E aí, então, a Constituição diz que o empregador, que é o patrão, contribui, mas o trabalhador que vai se aposentar também contribui. Então, por isso diz, ó, do trabalho e dos demais segurados da Previdência Social. Aí você fala, mas que dos demais segurados? É que, veja,
quem é contribuinte obrigatório? Né? É o trabalhador urbano, rural e doméstico. Mas existe trabalhador individual, que é o empresário. Empresário não tem patrão. Não é isso? Via de regra. O autônomo também não tem patrão. Ele é individual. Certo aí? Mas a Previdência Social diz que quem os contratar vai ser patrão. Para pagar INSS patronal. Certo aí? Tá bom. Então você tem trabalhador aqui em cima e trabalhador aqui embaixo. Esses aqui são os que contribuem do trabalho. Aí você diz, espera aí, eu parei para estudar para concurso público. Tenho que contribuir para a Previdência Social? Muito bem, tem uma notícia para você. A partir do ano de 91, porque antes de 91, até você podia fazer o seguinte, ó, vou parar para estudar para concurso durante 4 anos. Né? Então não vou contribuir durante esse período. Mas quando eu passar no concurso público, nos primeiros 2 meses eu vou juntar um dinheirinho e pagar esse atrasado aí para contar para a minha aposentadoria. No passado você podia fazer isso. Mas isso ficava abalando o caixa da Previdência. Aí a Previdência, com a Lei 8.212, criou a figura do interstício, que significa dizer o quê? Que se você, homem, tem que contribuir por 35 anos, a mulher por 30 anos, né, você tem que contribuir dentro dos respectivos períodos. Certo? Se você não contribuir, você vai perdendo esse prazo. Se você é contribuinte obrigatório e não contribui dentro do prazo, o que acontece? Tá devendo. Aí você paga atrasado, mas o tempo você perdeu, porque aquele tempo não entrará na contagem lá do tempo de contribuição, por causa da figura do interstício, para obrigar você a pagar dentro do respectivo ano. Certo aí? Bom, então, olha só. E aí, então, veja bem, aí voltando ao concurseiro. Né? A pessoa, então, estudou, parou, falou, eu quero passar no auditor da Receita Federal, porque esse é o concurso top, esse é o concurso que vai me pagar logo de início, né, quase 15 mil, e né, todo ano eles fazem uma grevezinha na época da entrega da declaração de imposto de renda, e o governo é obrigado a pagar o que eles pedem, e o salário deles está que cresce. Eles querem se equiparar ao do procurador, depois equiparar-se com, né, os consultores do Senado. E essa é a meta. Né? Então, estudar para auditor da Receita Federal é uma maravilha em termos de salário. Né? E aí, então, o que acontece? Quanto tempo tem que estudar para um auditor da Receita Federal? Certo? Olha, se você estudar a média de 12 horas por dia, uns 5 anos, tá bom? Mas não é estudo não, tá? Porque estudar tudo é muito relativo, tá? Não compute estudo pelo tempo de aula, de estudo. Compute estudo, acima de tudo, pelo planejamento, disciplina e concentração. Tá? Então, se você é capaz de, né, planejar para estudar num tempo mais curto, de forma totalmente concentrada, você não precisa de estudar o dia inteiro. Você pode reservar 2 horas por dia, 3 horas por dia, né? Mas nunca menos. Alguém falar em estudar menos de 2 horas por dia é porque não quer ser nada na vida. Certo? Porque aí não tem condições. Uma partida de futebol são 2 horas, não são? Aí você, não, mas são 90, mas tem um intervalo. Não é isso? Então, você vai querer estudar menos que os jogadores correm atrás da bola? E querer alguma coisa na vida? Mas então, veja só. Né? Então, veja só, o cara quer estudar, passar no auditor da Receita Federal. Muito bem. Ele vai estudar realmente, né? Por mais que ele planeje, ele precisa de maturidade num concurso desse aí. Né? Então, não é só conhecimento, ele tem que estar ali fazendo a provinha, refazendo, enfrentar o primeiro concurso, enfrentar o segundo, e esse é um concurso que sai de tempo em tempo muito demorado. Né? Então, o que acontece? A chance dele é uma vez em cada 2 anos aproximadamente. Né? Então, a pessoa tem que se dedicar para o próximo, mas já tem que saber que, né, grande probabilidade de não dar certo ainda na próxima, mas se empenha. E aí vai para o próximo. Então imagine, de um concurso para o outro 4 anos. Geralmente ele vai passar no seu 2º, 3º ou 4º concurso.
Então, se não passar no segundo, já vai para 6 anos. Se não passar no terceiro, né, vai 8 anos. Então, o que acontece? É um concurso que paga bem, mas não é estudar no mais ou menos. É decidir fazer um curso para valer.